Você está preparado para ouvir aquilo que Deus ele tem para falar com as nossas vidas? Aleluias! Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Eclesiastes, lá no capítulo 10. Aleluias, Jesus, nós exaltamos e agradecemos o teu santo nome, Pai. Aleluia, Senhor. Eclesiastes, lá no capítulo 10, versículo 1, eu quero estar lendo aqui porque algumas traduções são um pouquinho diferentes, para que todos nós possamos acompanhar juntos, que diz assim: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza um mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra aqui está falando sobre sensatez, sobre sabedoria, mas eu quero pegar essa palavra e trazer ela para um sentido de algo muito importante que nós precisamos na nossa vida. Sabe, nós sabemos que nós somos salvos pela graça, a graça salvadora, mas além da graça salvadora, também há a graça capacitadora, que nos capacita para que nós não viemos a pecar. E muitas pessoas, elas têm rejeitado algo que é de suma importância para as nossas vidas. Sabe, hoje eu quero falar de coisas pequenas que são poderosas. Vou dar um exemplo para você. Imagine que alguém aqui que tem problema de audição e não consegue ouvir, e daí essa pessoa ela vem e pega um aparelho de audição que é extremamente pequenininho, mas faz com que a pessoa venha ouvir. Ou seja, algo pequeno que tem um poder para fazer você ouvir grandes coisas. Pessoas que têm uma dificuldade de enxergar, vão lá e colocam um óculos, algo pequeno, mas que tem um poder muito grande para fazer você enxergar muito melhor. Parece ser pequeno, talvez pareça ser algo sem valor, mas carrega algo que pode trazer uma grande transformação. E nós nunca podemos comparar o tamanho com qualidade. Você nunca pode comparar algo que é pequeno com algo grande e dizer esse é melhor porque é maior do que aquele. Não, qualidade não está baseada em tamanho, e nem quando nós falamos das coisas espirituais. Aquilo que parece ser pequeno muitas vezes carrega um poder muito maior do que aquilo que é muito grande. Quando nós pegamos lá no começo, quando começaram a fabricar os primeiros computadores, não sei se algum dos irmãos aqui tem conhecimento, mas era necessário uma sala muito grande para acomodar todas as coisas do computador, para conseguir transmitir aquilo. E a memória a qual aquilo tinha capacidade era muito pequenina, ou seja, algo que precisava de uma sala inteira para acomodar aquilo, os primeiros. E hoje temos algo chamado celular, que é muito menor, mas que tem muito mais memória, que tem muito mais capacidade, que tem muito mais tecnologia. Ou seja, algo que é muito menor, mas tem um poder muito maior, muito mais grande. E na nossa vida espiritual é assim, na nossa vida com Deus é assim. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado para não rejeitar aquilo que parece ser pequeno.
Porque toda semente um dia ela foi pequena e se tornou numa grande árvore. Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: ei, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é algo tão pequenino, mas quando você coloca dentro da massa, aquela coisa pequena faz com que toda a massa seja elevada, venha crescer, venha mudar a sua consistência, venha ser transformada. Sabe, nós precisamos nos alertar para essas coisas, porque eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim: não dá em nada, mas é só uma mentirinha, mas é só uma coisinha de nada, ninguém vai perceber. Mas para o mundo espiritual, essa pequena chave vira coisas muito grandes. Esses dias eu falei para minha esposa: quer ver o que acontece num virar de chaves? E eu peguei e virei a chave do meu carro. Quando virei, o motor ligou. Ou seja, algo pequeno, eu estava mostrando que algo pequeno tem poder para mexer em algo muito grande. Assim é na nossa vida. As coisas mínimas que você fizer pode fazer uma diferença completa para todo o seu futuro. E muitas vezes nós rejeitamos aquilo que tem poder para trazer transformação para a nossa vida. Muitas vezes nós renunciamos aquelas chaves e deixamos de lado. E aqui essa passagem vai dizer que uma mosca morta, ela pode estragar todo o perfume e exalar um mau cheiro. E quando nós começamos a meditar nessa palavra do Senhor, aqui está falando de unguento, está falando de uma mistura, ou seja, de um perfume. E o principal material, matéria-prima para se fazer, naquele tempo a qual foi escrito, era o óleo. O óleo ele tinha o poder de absorver o cheiro, e aonde era passado esse cheiro exalava um cheiro muito bom. Só que não é que nem os dias de hoje que tudo é artificial, que tudo é feito em laboratório, não. Aquele tempo, para se fazer uma essência boa, era necessário muitos e muitos dias de trabalho, de serviço. Por isso que o perfume naquele tempo havia um valor muito grande. Era necessário ir até o campo, coletar os materiais. Muitas vezes era necessário dias e mais dias para preparar esse material, para remover o óleo, para pegar o cheiro, colocar dentro disso e preparar tudo na medida exata, na medida correta, para que viesse a se transformar num bom perfume. E quando nós falamos do óleo, o óleo ele representa a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Nós somos como um vaso de barro, mas dentro de nós há um óleo, uma essência do Espírito Santo, que tem um grande poder para gerar mudança em ambientes, para gerar mudança até mesmo numa nação. Se você passar um perfume aqui agora, esse perfume ele vai exalar todo esse ambiente. Pequenas gotículas vão mudar completamente o ambiente. E quando nós falamos disso, nós precisamos compreender que é algo muito valioso, que é algo muito precioso que foi liberado sobre as nossas vidas. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus é algo que vale mais do que todas as outras coisas que você já conquistou e que você já vai conquistar. A presença do Espírito Santo é aquilo a qual você tem de mais precioso. Olha só que diz em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 15: porque somos para Deus
uma doce fragrância de Cristo. Sabe, quando você vive em amor, quando você vive em bondade, quando os frutos do Espírito Santo são gerados na sua vida, quando você ama o seu irmão, quando você cuida do seu irmão, quando você faz aquilo que é bom, você está exalando e transmitindo alguma coisa. Você está transmitindo Cristo Jesus para a vida de outras pessoas. Você está exalando algo que é poderoso e grandioso, que vem dentro de você. O teu bom testemunho vai exalar Cristo Jesus. O Espírito Santo que está dentro de você, ele vai gerar poder em você, poder para você ser usado no teu ministério, poder para você ser usado nos dons. O Espírito Santo é o teu combustível que vai te mover para ir mais longe, para alcançar lugares aonde você nunca imaginou chegar. A presença dele vai gerar cura sobre a sua vida. A presença dele vai gerar transformações, vai gerar coisas grandiosas, coisas sobrenaturais sobre você. O óleo, a essência do Espírito Santo, algo que é muito importante, algo que não se conquista de um dia para o outro, não é de uma madrugada de oração para o outro dia que você vai conquistar todo esse óleo sobre a sua vida. É algo que você vai precisar se dedicar, é algo que você vai precisar se esforçar, é algo que você vai precisar buscar na presença dele. É algo que leva tempo até você ser cheio. Só que daí vem uma mosquinha e começa a rodear. E essa mosquinha vem e começa a se aproximar, e quando vê essa mosquinha, ela vem e cai dentro do perfume e morre. Aí estraga toda a fragrância. Essa mosquinha, ela representa o pecado. É só um adultério, é só uma mentirinha ali, é só um roubo aqui, ninguém vai ver, vou cobrar um pouquinho mais e ninguém vai perceber, é só uma injustiça ali, é só uma briga lá, eu briguei com ele porque ele merecia também. Parece ser pequenininho, parece ser algo que não tem valor, mas é uma mosquinha que tem poder para sujar o teu nome. É uma mosquinha que tem poder para destruir teu ministério. É uma mosquinha que tem poder para travar a tua vida financeira. É uma mosquinha que tem poder para fechar a tua empresa. É uma mosquinha que faz a fragrância de Cristo Jesus parar de exalar através de você. Você está entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes nós negligenciamos as coisas pequenas. Muitas vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas Deus, Ele está vendo. O Senhor, Ele está vendo. Coisas pequenas podem corromper a unção na sua vida. Coisas pequenas podem corromper os dons na sua vida. As coisas pequenas podem corromper o seu ministério. Coisas pequenas podem trazer grandes destruição. Hoje eu ouvi uma frase dizendo assim: um pouco de diversão não faz mal a ninguém. Eu ouvi essa frase, um pouco de diversão não faz mal a ninguém. Eu pensei, está repreendido Satanás, porque muitas vezes é um pouco de diversão que destrói a vida de muitas pessoas. Às vezes é um pouco de diversão fora da vontade de Deus que traz muitas consequências. Sabe, eu já vi falar de pessoas que disseram assim:
vamos lá no rio tomar banho de rio, vamos lá nos divertir. E o jovem vai lá e pula dentro do rio, e acaba fraturando a coluna e ficando paraplégico, ficando na cadeira de roda. Um pouquinho de diversão, mas que fez muito mal para alguém. E assim são as coisas espirituais para a nossa vida. Às vezes aquilo que parece ser pequeno, às vezes aquilo que parece ser um pouquinho, vai trazer uma consequência muito grande para a nossa vida, vai trazer prejuízo muito grande para a nossa vida, vai estragar a essência de santidade que está em nós. Ontem a profeta falou algo que marcou o meu espírito, que o nosso sangue ele precisa correr santidade, que precisa correr santidade no nosso sangue, ou seja, nós precisamos viver em santidade, nas nossas veias precisa viver a santidade. O pecado não pode fazer parte da gente. E daí muitos podem se perguntar, mas por que a mosca caiu dentro do perfume? Porque não estava sendo cuidado, porque não estava sendo protegido, porque não estava sendo coberto, ou seja, porque o perfumista, ele não estava em vigilância sobre aquilo. E quando nós paramos de vigiar, muitas vezes nós acabamos caindo no erro. Quando nós acabamos ficando em mornidão, quando nós começamos a ficar debaixo de acomodismo, nós ficamos desprotegidos. E ali o inimigo começa a colocar armadilhas, começa a colocar laços, começa a colocar encantamentos. E quando nós estamos distraídos, nós acabamos se envolvendo com aquilo, e quando menos percebemos, nós acabamos caindo. E aquilo que parecia ser pequeno vai trazer muitas consequências para a nossa vida. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Sabe, e uma coisa que talvez há um entendimento errado é que, por dizer que a carne é fraca, muitas pessoas elas podem dizer assim: é impossível nós vivermos uma vida completamente em santidade. Sabe, eu creio que é possível. Primeiro, porque a palavra do Senhor diz que para aqueles que crerem, tudo é possível. Segundo, que Jesus ele vem como carne, Jesus ele vem como homem, mas ele não peca, ele não cai em pecado. Ou seja, Jesus ele vem para nos mostrar o caminho a qual nós deveríamos andar. E aí uma mulher vai cair em adultério, vão tentar apedrejá-la. Jesus vai dizer: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Todos haviam pecados, porque ninguém jogou pedra. Mas para aquela mulher, Jesus ele vai dizer algo muito interessante. Vai dizer: vá e não peques mais. Olha só, se Jesus ele disse para aquela mulher: não peques mais, é porque é possível não pecar mais. Porque senão Jesus ele não teria dito: vai e não peques mais. Sabe, é possível sim nós vivemos uma vida completamente de santidade. É possível sim você ter um coração e uma mente completamente debaixo da santidade. É possível sim você ter um corpo completamente em santidade. É possível sim nós vivermos uma vida completamente santa diante do Senhor, do nosso Deus. Quando nós estamos debaixo de vigilância, e quando nós estamos debaixo da oração,
O inimigo ele pode até tentar colocar armadilha, mas você vai discernir e vai se afastar. E quando você ver o pecado lá do outro lado da rua, você vai ir para lá. Se você ver o pecado do lado direito, você irá para o lado esquerdo. Você vai fugir, você vai se afastar, você vai ficar longe das moscas, você vai estar em vigilância para que elas não venham pousar sobre a tua vida. Lucas capítulo 12, versículo 37. Bem-aventurado aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo que se cingirá. Olha só, em verdade eu vos digo que o Senhor se cingirá e vos fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado os tais servos. Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que quando Ele vier, estiverem em vigilância, aqueles que estiverem vigiando, aqueles que estiverem em oração, aqueles que estiverem em santidade. Bem-aventurado porque o Senhor vai assentá-los à mesa e Ele vai se cingir, e o próprio Senhor os servirá. Eu não estou falando de comida natural, eu estou falando de coisas espirituais. Coisas espirituais, Cristo Jesus, Ele vai liberar sobre a vida daqueles a qual forem salvos. Mas a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, que somente os puros de coração verão ao Senhor. Sabe, nós precisamos dar valor para aquilo que é pequeno. Você precisa dar valor para aquilo que é pequenino, porque todo pecado, ele foi gerado através de um desejo no coração. Seja qual for o pecado, ele nunca vai vir do nada, ele nunca vai, foi uma situação que aconteceu e foi do nada. Não. Primeiro uma semente foi plantada dentro da pessoa. Primeiro uma coisa pequena foi plantada dentro da pessoa, um pensamento. E daí muitas vezes a pessoa ignora, ou muitas vezes a pessoa começa a alimentar esse pensamento, começa a criar um filme e vai para o coração. E ali quando o coração começa a desejar aquilo, começa a dar oportunidade para o pecado. Dando oportunidade para o pecado ele é gerado. E quando o pecado é gerado, a morte também é gerada. Tiago capítulo 1 versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos, ou seja, pela concupiscência. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. O pecado, quando já está maduro, produz a morte. Um pensamento pequenino que vai levar a uma destruição muito grande. Então, se você quer viver em santidade, você precisa começar a controlar aquilo que é pequeno, que é os nossos pensamentos. Quando você tiver domínio sobre os teus pensamentos, as coisas grandes não vão mais dominar a sua vida. Quando você dominar isso que você carrega aqui com você, quando você souber controlar o que você pensa, quando você souber rejeitar as setas que vêm nos teus pensamentos, você vai dominar as coisas grandes. Quando você dominar a sua mente, o medo não vai mais te dominar.
Quando você dominar a sua mente, a ansiedade não vai mais te dominar. Quando você controlar a sua mente, a vergonha não vai mais te dominar. Quando você controlar a sua mente, o pecado não vai mais te dominar. Quando você controlar a sua mente, o desânimo não vai mais te controlar. Quando você controlar aquilo que é pequeno dentro de você, você vai começar a controlar aquilo que é grande fora de você. Coisas pequenas nos levam às coisas grandes. Sabe, essa água que está limpa, está pura. Mas se alguém vier aqui e colocar uma gota de veneno aqui dentro, eu não vou mais tomar ela. Mas uma gotinha tão pequena, pastor, não vai fazer mal. É pequeno, mas pode matar. É pequeno, mas pode fazer mal. Pode ser até transparente, da cor da água, mas depois que entrar aqui dentro, essa água se torna impuro. Assim é na nossa vida. Às vezes parece ser apenas um pensamento pequeno, mas esse pensamento pequeno está carregado muitas vezes de muitas coisas que não deveriam. Em Cantares vai dizer: prendam as raposinhas. E você pode perguntar: mas por que diz para prender as raposinhas e não as raposas, as raposonas? Sabe, tu olha para uma raposinha, tu vê um bichinho tão pequenino, e você pode pensar: mas que mal esse bicho ele vai fazer? É apenas uma raposinha, um bichinho tão inocente. Mas daí esse bicho começa a crescer, esse bicho começa a ter dentes afiados, e esse bicho vem até a vinha, começa a roer os pés embaixo, e os pés começam a secar e a morrer. Esse bichinho vem, sobe nas parreiras, começa a comer as uvas, e ele não come o cacho inteiro, ele dá uma mordida aqui, dá outra mordida ali, e quando vê, vai estragando a vinha. E dessa raposinha ela cresce e ela vai produzir mais filhotes, e esses filhotes vão ser mais raposinha, porque a palavra do Senhor diz que um abismo chama o outro. Ou seja, algo que começou aqui dentro, um pensamento tão pequenininho, começa a chamar outras coisas, começa a gerar o pecado gerando pecado, começa a gerar mais pecado, começa a vir um abismo ainda maior quando vê uma bola de neve. Ou seja, era apenas uma semente que se transformou em algo tão grande. Alguém aqui já tropeçou numa pedra muito grande? Por quê? Porque tu vai ver a pedra, vai desviar. Mas quem aqui já tropeçou numa calçada, num paralelepípedo? Todos nós, eu creio. Algo tão pequeno, mas nós tropeçamos. E o grande nós não tropeçamos porque muitas vezes nós meio que valorizamos: é muito grande, vamos passar por aqui. Mas muitas vezes o pequenininho nós não estamos vigilantes, não estamos cuidando por onde nós estamos andando, não estamos cuidando aonde nós estamos pisando e acabamos caindo. Sabe, e não é questão de tamanho, mas é questão de qualidade, é questão do que aquilo carrega. Porque se você tropeçar num papel, nada vai lhe acontecer. Mas se você tropeçar numa pedra, você pode acabar caindo. Ou seja, é o poder aquilo a qual está carregando. E quando nós falamos do pecado, nós falamos de algo que carrega um poder para gerar morte espiritual, para gerar destruição, não somente para a nossa vida, mas também vai gerar destruição para a sua família, vai gerar destruição para os teus negócios, para a tua vida financeira, vai trazer destruição para o teu corpo físico, gerando enfermidades, gerando doenças, gerando tantas outras coisas sobre a nossa vida. Quem aqui já se dedicou na sua empresa, deu o melhor na sua empresa ou para a sua família, talvez por muitos dias, muitos anos, e estava tudo bem,
Mas às vezes um errinho desse tamanho aqui, ó, falaram mal de ti, viraram as costas para ti, te rejeitaram. Ou seja, algo tão pequeno que você fez destruiu tudo aquilo que você já fez de bom. Talvez esses dias, sobre aquela questão que aconteceu com aquela igreja, não quero citar nome, mas eu achei uma injustiça tão grande com a igreja. Eu creio que todos os irmãos souberam aqui sobre aquele pastor que caiu em adultério, que caiu em pecado. Eu fiquei pensando ali, a gente vê a intenção verdadeira dos corações, porque talvez eu não conheço aquele homem, não conheço aquele ministério, mas talvez quantas pessoas ele ajudou, quantas pessoas talvez ele deixou de dormir, orou para aquelas pessoas, apoiou a mão, aconselhou, e um erro só que ele cometeu, muitos se tornaram inimigo dele, muitos se esqueceram de toda a bondade a qual ele havia feito. E ali a gente vê que muitas vezes uma coisinha tão pequena traz uma destruição tão grande sobre a vida das pessoas, que aparenta ser pequeno, mas carrega um poder destrutivo muito grande sobre a vida da pessoa. Por isso que nós precisamos estar em vigilância e compreender que a santidade, ela vale muito para as nossas vidas. A santidade, ela é mais valiosa do que você pode compreender. Esses dias eu já falei aqui há muito tempo atrás, mas eu vou falar novamente para que você compreenda o poder que tem a santidade. A palavra do Senhor vai dizer que se a tua mão lhe fizer pecar, está dizendo, corte-a, joga fora. Se o teu olho direito lhe fizer pecar, arranque e o jogue fora. O que Jesus está dizendo? Faça de tudo para não pecar. Jesus está dizendo, faça de tudo para não pecar. Mas imagine agora, se eu lhe desse R$1.000 para você dar o seu dedo para mim, você ia dar? Claro que não. Se eu oferecesse 100 mil para você cortar a sua mão e dar para mim, 1 milhão pelo seu pé. Ou seja, se o teu corpo tem um grande valor, agora imagina o quanto não tem a sua alma que é eterna. Você já parou para pensar nisso? Se o teu olho fizeres pecar, arranque, se tua mão fizeres pecar, corte afora. Talvez Jesus está falando de forma figurada, mas Jesus está querendo dizer, faça de tudo para não pecar. A santidade vale mais do que o teu corpo inteiro, Jesus está querendo falar, porque é melhor você entrar no céu sem uma parte do seu corpo, do que todo ir para o inferno. E muitas vezes nós não damos valor para isso, nós achamos que a santidade é algo a qual é simples, mas a santidade é algo que tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. Viver em santidade é algo tremendo, poderoso e grandioso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles eu habitarei, e entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Olha o que Deus diz, por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, nosso Deus. A santidade nos aproxima de Deus, a santidade nos leva a ser chamados de filhos e de filhas do Senhor. A santidade nos leva a viver intimidade com um Deus Todo-Poderoso. Se você puder, você anote isso. Aqui é um passo muito importante. O temor a Deus, ele é o princípio da santidade. Pastor, eu quero ser mais santo.
tema a Deus sobre todas as coisas, porque o temor a Deus vai te levar à obediência ao Senhor. A obediência ao Senhor vai te levar à santidade. A santidade vai te levar à intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. A intimidade vai te levar ao sobrenatural de Deus sobre a tua vida. E o sobrenatural de Deus vai gerar a unção de poder sobre a sua vida. Começa com temor ao Senhor, vai para a obediência, da obediência vai para a santidade, da santidade vai para o sobrenatural. Sabe, quando Adão ele pecou, Deus ele não perguntou o que você fez. Deus não perguntou o que você fez, mas Deus perguntou: onde tu estás? Sabe, o maior problema não é o ato de você fazer, o maior problema é a consequência qual aquilo vai te levar. Sabe, o problema talvez não seja nem tanto o pecado, mas o problema vai ser a perda da tua salvação. Talvez não é nem tanto o ato a qual você cometeu ali, mas sim o perder a presença de Deus sobre a sua vida. Ou seja, quando Deus ele diz onde tu estás, Deus estava querendo mostrar aonde aquilo levou, para longe da sua presença, para longe da sua presença. Então o problema é aonde isso vai nos levar, é onde nós vamos parar. Sabe, talvez tu tropece na pedra, mas talvez o problema não seja a pedra, talvez vai ser os machucados a qual você vai ter ao cair. A consequência sempre vai ser maior do que o prazer do pecado. Guarde isso no teu coração. A consequência do pecado sempre é maior do que o prazer a qual ele vai trazer. Nós não podemos deixar crescer na nossa vida. Lá em casa tem um lugar onde eu coloco as escadas, que eu guardo as escadas, e bem em cima tem umas vespinhas teimosas que eu já tirei 4 vezes o ninho delas lá. Elas vêm, fazem o ninho, eu tiro, elas vêm de novo, fazem o ninho. Hoje eu fui ver, elas estavam lá de novo. Sabe, aquele ninho pequenininho, tem apenas 3 marimbondinhos, não fazem nada. Você vai chegar perto, não vão fazer nada. Eu posso ir lá guardar as minhas escadas bem tranquilo, não vão fazer nada, apenas 3 marimbondinhos. Então recém começando a fazer a casinha. Mas se eu esperar daqui de 1 mês, aquele ninho vai crescer. E de 3 marimbondinhos, vai ter talvez uns 20. E aí sim, quando eu chegar perto, para pegar as escadas, elas vão me avançar. Ou seja, hoje é algo pequeno, não está fazendo mal nenhum para mim, mas se eu deixar aquilo crescer, lá no futuro vai fazer mal para mim. Assim é na nossa vida. Hoje parece ser algo pequeno, é só um pecadinho, é só um viciozinho, é só uma mentirinha, é só uma coisinha pequena, mas se você deixar continuar na sua vida, lá na frente vai se transformar num problema muito grande para a sua vida. Lá na frente vai se transformar em algo que vai gerar muito prejuízo para a sua vida. Por isso, seja o que for, mesmo que seja pequeno, corte esse mal pela raiz. Corte esse mal pela raiz. Desfaça enquanto é pequenininho.
remova da sua vida, para que não traça coisas maiores lá na frente sobre você. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Submetei-vos a Deus, sejais obedientes, e rejeiteis as obras do inimigo. Sabe o que é isso? Rejeita os pecadinhos pequenos, rejeita as coisinhas pequenas que parecem ser inofensivas, mas traz consequências. E é ele que vai ter que fugir de você, é ele que vai ter que sair da sua casa, é ele quem que vai ter que ficar longe de você. Filipenses capítulo 4 versículo 8, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E a palavra do Senhor diz também: sejais santos no andar, no falar e investir. Deus está dizendo: sejais santos em todas as coisas. Sejais santos em todas as coisas. Hebreus 12:12: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Santidade não é brincadeira. Santidade é um poder que pode transformar nossas vidas.